Mas toda imagem, ela precisa ser coerente. Coerente com o nosso posicionamento. O que é posicionamento? É onde eu quero chegar, é como eu quero ser reconhecida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, ela tá até na minha bio, que fala o seguinte: currículo forte com imagem fraca é igual estagnação. Você pode estar andando, mas você poderia estar muito mais longe se a sua imagem fosse forte. Porque muitas das vezes, vamos supor que você está num momento muito assim, oportuno, no seu momento pessoal de vida, não estou falando profissional, vou pensar naqueles 20% que eu comentei. Muito oportuno para poder fazer um stories, que ele até vai agregar sim o seu negócio. Só que o ambiente não agrega e nem a sua imagem naquele momento. Batendo na tecla que quando a gente fala de posicionamento, não é só imagem. Não é só imagem. Mas ela está ligada. Está ligada. E também tem que ser pensada. Como uma pessoa pode se portar neste momento? Boa noite, segundou, mais um podcast aqui para vocês. E hoje uma temática muito especial, gente. Eu tô rindo porque a gente já tava rindo aqui por trás dos bastidores, né? Porque o nosso podcast aqui não tem corte não, tá, gente? É direto, falou o que falou, expôs a opinião e também não só a opinião, né? A gente também tem embasamentos aqui realmente certeiros do que nós estamos falando e vida que segue. Hoje nós vamos falar de imagem. Sabe aquela história? Será que a sua imagem vende mesmo? Você vai tirar suas conclusões depois de ouvir esse podcast aqui de hoje. E olha, ouça, pode ser que muitos fatores no seu negócio, até faturamento, que é o que todo mundo ama, está diretamente ligado a uma falha na sua imagem. Seja pessoal, seja de posicionamento, seja de várias vertentes que a nossa especialista vai estar destrinchando aqui pra gente hoje. Mas antes, fica aqui comigo que eu quero deixar um recadinho para vocês aqui de 2 apoiadores muito especial do nosso pod. Farmácia Artesanal de Macaé, nossa farmácia de manipulação. Eu utilizo, eu indico. Então, se você tem uma prescrição e você deseja manipular em um local com qualidade, com eficiência, que realmente vai entregar ali algo que você possa ingerir com segurança, Farmácia Artesanal de Macaé. Lá também tem um profissional farmacêutico que você possa tirar suas dúvidas sobre a sua prescrição, caso tenha, e ela vai te explicar tudo. Entre em contato, tá aqui o @ deles, tá? Lá no Instagram tem o contato, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E uma farmácia também queridinha nossa aqui na cidade de Macaé, a Farmácia Atlântica, está residindo lá no bairro São José do Barreto, uma farmácia maravilhosa, que tem o maior número de serviços farmacêuticos. Sabe o que é serviços farmacêuticos? É um farma lá. Quando você vai lá comprar aquele medicamento que você já faz uso, tem um farmacêutico lá para te orientar, para oferecer diversos serviços. Faz entregas em vários bairros de Macaé. Vou deixar o @ aqui também. Então, precisou de um medicamento, precisou de qualquer outro item, além de medicamento, que também existe dentro da farmácia, entre em contato com a Farmácia Atlântica, que também estamos falando de qualidade. E bora então pro nosso pod aqui hoje, gente. Vou apresentar brevemente para vocês a nossa convidada que está aqui na minha frente. Brevemente, eu vou deixar ela falar, porque é um currículo aí, gente, que não basta eu ficar falando o tempo todo aqui. Vocês têm que ver a pessoa que está comigo aqui hoje. A minha convidada aqui hoje, a Priscila, gestora de imagem. Trabalha com tudo relacionado à sua imagem, priorizando principalmente posicionamento. E ela vai explicar o porquê disso, tá, gente? Não é simplesmente colocar um blazerzinho de alfaiataria e achar que vai vender milhões no seu negócio. Nós vamos explicar aí como realmente realizar isso de forma assertiva. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao VGCast. Estou muito feliz de te receber aqui, tá? A Priscila que tem a experiência certa para bater papo conosco aqui hoje, tá, gente? Priscila, se apresente aí para nossa audiência. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, o prazer foi todo meu, Vitória. Ai, adoro. Já se conhece há um tempo, né? Há um tempo já. Tempinho já. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Já assisti outros episódios seus e eu adorei a temática, adorei o seu foco. Obrigada. Né? E, bom,
Vou começar falando, né? Sou macaense. Eu gosto de sinalizar isso. Sou macaense. Que é raro, né, Priscila? Raro. Nascida e criada aqui. Construí toda a minha carreira voltada para o mercado do petróleo, porque a nossa cidade, ela sempre foi construída nesse período anterior, né? Não hoje, não a visão que nós temos hoje do petróleo. Então, eu nasci aqui, fui criada aqui, tenho 14 anos no corporativo, porque primeiro eu me formei em tecnóloga de petróleo, depois eu me formei em engenharia de produção. Aí, nesse meio tempo, eu trabalhei 14 anos no corporativo. Há 8 anos atrás, eu fiz essa transição de carreira. E aí, a gente vai falar assim, né? A gente vai falar de imagem. Uhum. E quando a gente fala de imagem, a gente precisa trazer o que faz sentido pra gente. Com toda e eu certeza. percebo que na minha vida, a questão da imagem, porque hoje eu trabalho com imagem, né? Imagem e o posicionamento, que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Porque toda a nossa imagem tem que estar alinhada com o nosso posicionamento. Né? A gente não, como eu gosto de falar, e vou sinalizar aqui, não existe imagem errada, mas toda imagem, ela precisa ser coerente. Perfeito. Coerente com o nosso posicionamento. O que é posicionamento? É onde eu quero chegar, é como eu quero ser reconhecida. E quando eu trabalhava no corporativo, eu entrei no corporativo como auxiliar administrativo, depois fiz a minha transição para tecnóloga de petróleo e depois para engenharia, como engenheiro, e foi onde eu saí do corporativo assim. E existia uma coisa que me incomodava lá dentro. A vida inteira. Porque eu sempre carreguei comigo, mesmo entrando no corporativo, vale lembrar que eu gosto de falar, como o nosso podcast aqui é voltado para o empreendedor. Isso aí. Eu comecei no comércio, né? Trabalhando em loja, na loja do comércio de Macaé. E aí eu fui estudando, me graduando, e aí eu fui migrar para o corporativo. Mas quando eu estava lá no corporativo, eu sempre tive algo comigo. Mesmo eu tendo entrado no nível médio, eu sempre pensei, me vesti e me portei como onde eu queria chegar. Então, eu sempre falo que essa frase não é hoje que eu trabalho com imagem, mas é desde a época daqueles 14 anos no corporativo. Eu sempre falo, a nossa imagem fala mesmo antes da gente dizer uma única palavra. E foi assim que eu me comportei no corporativo. Eu entrei já avisando e me portando e me colocando e me vestindo no melhor que eu podia para onde eu desejava chegar. Legal. Então, eu fui me graduando e automaticamente, né, com, claro, comportamento, comunicação, postura, mas sempre uma imagem alinhada aonde eu queria chegar. Seu propósito. O meu propósito. Cara, isso é tão legal do que você está falando, porque hoje o que a gente tende a pensar, né? E é involuntário isso nas pessoas. Você está lá num trabalho onde a maioria do público que está lá é o público masculino, a gente sabe isso. Nós estamos aqui na cidade onde se move, né, pela rede offshore e onshore também. E aí o que tende a pensar? Tipo assim, eu vou para um trabalho, vou me vestir de qualquer jeito ali, basiquinha, confortável, para aguentar o batente ali, falando desse jeito mesmo, pessoal, do dia a dia. Pra que eu me arrumar de uma forma assim, que eu não estou num ambiente que precisaria, abre aspas, se arrumar? Você foi na contramão desse pensamento. É porque a nossa imagem, ela diz muito sobre quem nós somos, mas ela aponta para onde nós desejamos chegar. Isso que eu quero que você entenda. A sua imagem, ela fala muito sobre quem você é, mas principalmente ela aponta para onde você deseja chegar. Então, eu fiz esse percurso de 14 anos no corporativo. Há 8 anos eu fiz essa transição de carreira, comecei a estudar primeiro imagem, me formei, especializei em imagem. Aí depois eu achei que eu precisava fazer algo que me trouxesse mais repertório, fui fazer uma pós-graduação em moda. Aí eu percebi que ainda faltava um pouco mais, eu comecei a me aperfeiçoar e me especializar em construção de marca e posicionamento. Então, hoje, a gente vai falar da imagem aqui, essa imagem, né, que vende, porque a nossa imagem vende, mas a nossa imagem, ela tem que estar alinhada a esse posicionamento. É uma construção. E o que eu quero trazer aqui para os seus ouvintes é que a nossa imagem não é apenas o que você veste. A nossa imagem não é apenas a roupa. Ela é uma construção e ela tem que ser construída e mantida. Perfeito, maravilha. A Priscila, gente, ela tem todo o seu know-how aí, toda a sua carreira, com vários tipos de expertise, né? Que ela auxilia as pessoas nos melhores objetivos aí relacionados com a imagem e posicionamento. E muitas pessoas me perguntam, né? Quando eu fiz coloração, pessoal, com você, olha, há muito tempo, tá, gente? Com a Priscila,
me perguntam, com quem que você fez? Eu fiz com ela, tá? E aqui eu tô falando especificamente pro público macaense, a nossa audiência aqui, Priscila, do nosso pod, ela é além de Macaé, tá? Nós temos pessoas assistindo aqui, nós no Brasil inteiro. Eu tenho muitos alunos profissionais farmacêuticos que acompanham aqui o VGCast, porque a gente fala de negócios e serve para eles que estão atuando em consultório. Mas para quem é de Macaé, me pergunta aqui, com quem que eu fiz coloração pessoal, foi com a Priscila, gente. E foi assim, eu não vou render esse assunto aqui não, porque tem muito assunto. Mas como que não pode? É tudo ao vivo. E a gente vai falando o que vem na cabeça aqui para realmente falar com a audiência, como se nós estivéssemos juntos. Foi com a Priscila e assim, é um divisor de águas, tá? Eu acho, tá? É um divisor de águas você saber o que você está vestindo simplesmente olhando uma cor, tá? Imagina você olhar todos os fatores por detrás disso. Todos os critérios para ir muito além. Priscila, perfeita a sua história e eu gosto mais dela ainda, principalmente porque nós viemos falar aqui da imagem, com a temática Sua Imagem Vende. Nós estamos no meio de empreendedorismo. E ainda você traz a sua história de migração, né? De área de atuação. Saiu do A, foi pro B, focado em propósito. Lá no início já se vestia, não pensando no hoje nem no agora, e sim no lá na frente. Isso tudo, gente, é insight que você já pode pegar aí, que nós já estamos deixando aqui. A Priscila já está sendo muito clara com vocês. E aí, Priscila, eu tenho algumas curiosidades, que talvez seja a curiosidade da nossa audiência também, e para nós agregarmos cada vez mais para eles. E uma dessas é realmente, tipo assim, o que significa quando a gente fala assim, a sua imagem vende? Porque isso tá muito generalista, né? Todo mundo fala isso hoje. Principalmente no Instagram, que eu cheio de cursos, né? Falando sobre imagem, que tem que comprar o curso para vender mais produtos. O que significa, a grosso modo, a sua imagem vende? Então, vamos lá. O que é mais nítido? O copo ou o que está dentro do copo? Me responda. O copo. Obviamente, externamente, a sua capa. É o copo. Quando você está no supermercado, o que você... entre uma maçã lisinha, bonita, sem uma ruga, qual que você escolhe? A enrugada ou a lisinha? Aquela, além de lisa, aquela mais brilhosa que existe lá. Perfeito. Quando você vai na sala de um médico, se te indicarem, você vai avaliar muito o valor que aquele médico cobra como consulta, de acordo com o ambiente também que ele se coloca. Né? O consultório dele diz muito isso. Se você vê um consultório mais simples e um consultório mais sofisticado, qual percepção você gera de cada profissional? O mais simples, você vai achar qual que tem o maior valor de consulta. Perfeito. Qual que você diz? O mais sofisticado. Mais sofisticado. Um ambiente ali mais... que eu me sinta mais à vontade por causa de toda a estrutura que ele me entregou. Perfeito. Se eu te entrego um café num copo, nesse copo aqui, empresta o seu copo. Bebendo uma aguinha, um café, gente, aqui, ó. O copo da... Sobrevivendo hoje, tá? Eu ofereço esse café para a Vitória. Agora, se eu trago esse café e cobro a ela R$15, mas se eu chego com uma xícara bonita, de porcelana, qual será que ela está disposta a pagar R$15? R$15. Na xícara, obviamente. É o mesmo produto. É o caso da água, né? É o caso da água. Da água. A nossa água voz. A nossa água voz. Então, hoje, como sempre foi, mas sempre vai haver, e cada vez mais, a visão externa, ela acaba sendo mais nítida do que a visão interna. Quando você compra, você vê primeiro a embalagem para depois o produto. Então, hoje, numa sociedade hipercomunicativa que é a nossa, isso sempre foi um fator relevante. Só que hoje nós vivemos um momento, principalmente depois da pandemia, onde nós estamos cada vez mais, nosso cérebro está cada vez mais querendo minimizar necessidade de pensar, porque nós recebemos diariamente uma enxurrada de informações. Quanto tempo você passa na tela de um feed para não correr o dedo? É muito rápido. Muito rápido. Então, se você acha que hoje apenas o seu conteúdo, o que você carrega, é o suficiente para demonstrar e fazer você ser escolhido no seu mercado, você está numa década que não é atual. Porque hoje não basta apenas ser bom. É muito importante você parecer bom. Porque nós somos uma sociedade que sempre fomos visuais. Mas hoje,
2025, isso é extremamente. Então, o profissional que é dono de uma empresa, que é dono do seu próprio negócio, ou está no meio corporativo, porque nós estamos numa cidade onde a maioria é do corporativo ainda. Se você acha que o seu currículo está estampado no seu rosto, tá enganado. Os seus anos de experiência e as suas especializações, não estão. O que primeiro o outro vê é a sua imagem. E é por essa imagem que você define se ele vai... Você dar a ele a escolha de querer saber o que você tem a entregar. Então, a nossa imagem, ela vende nesse momento. Amei. Porque existe a questão da... Tem aquela primeira impressão? A primeira impressão importa? Importa. Isso é falado há séculos, né? Pode falar há séculos. A primeira impressão importa? Importa. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem a oportunidade de gerar uma segunda, primeira boa impressão. Verdade. Então, a sua imagem entra nesse momento de você poder falar. Então, eu falo, quanto te custa a oportunidade de não... Quanto te custa não poder ser ouvida? Já pensou sobre isso? Não poder se apresentar, não poder entregar o que você tem para entregar? Então, quando a gente fala do meio corporativo, do profissional do corporativo, por exemplo, a imagem desse profissional está estampada diariamente. Não os currículos, não quantos anos ele tem naquela empresa, mas é como ele se porta, ele se comunica e ele se coloca. Isso é imagem. Quando a gente fala de um empreendedor que representa um negócio, nós não compramos porque nós precisamos. Todo ser humano não quer sentir que está sendo vendido algo para ele. Mas todo ser humano quer comprar. Exatamente. E o ser humano só compra por uma falta. Ele não compra não por alguma falta. Pode ser um desejo, pode ser uma carência, uma emoção, um estresse, mas todos nós compramos por uma falta. E ele compra para pertencer, para ter talvez o que você não tem, o que você tem e ele não tem, ou para suprir uma falta. Então, nessa hora, se você é o seu empreendedor, se você é o dono do seu negócio, você tem que externar para o seu cliente que o que você tem, que ele não tem. Entendi. Pensa bem comigo. Você não quer, você não compra. Quando você vai procurar um profissional, você não vai procurar um profissional que tenha a mesma qualificação que você. Você quer algo além, não é? Algo que você ainda não alcançou, que ele tem. Exatamente. Então, nós compramos por isso. Nós compramos porque queremos pertencer, ou porque aquele profissional, eu não tenho o que ele tem, mas eu quero o que ele tem. Entendi. Então, a nossa imagem é decisiva nesse momento. Legal. Amei. Amei. Amei porque eu concordo com tudo e assino embaixo. Priscila, você falou lindamente. E aquela história que você falou assim, realmente nosso currículo não está estampado na nossa cara, na nossa testa para as pessoas. Nossa. Eu falo isso para os meus alunos farmacêuticos, né? Porque muitas das vezes, nem muitas das vezes, sempre, nós da área da saúde, nós estamos muito técnicos. A gente fica preocupado muito com a técnica. E assim, eu sei do meu currículo. Eu sei o quanto meu aluno X é muito bom. E aí se ele vira pra mim e fala assim, mas eu não tô tendo paciente, Vitória, eu não tô conseguindo ter paciente. Cara, é o que você trouxe. Eu sei o que ele é bom. Mas você sabe que ele é bom? Você não sabe. Você vai olhar o que imagem que ele te passa naquele início. Pra gerar o desejo de agendar uma consulta com ele. E por isso que eu concordo com tudo. Eu amei sua explicação. Isso foi muito clara, gente. E é sobre isso. E a gente precisa entender, e a gente vai entender aqui, que a nossa imagem, ela é uma construção. E aí você vai falar assim, mas Priscila, né? A maioria de nós pensamos assim, pro primeiro encontro com o cliente, você se apresenta muito bem. Nos demais encontros, você normalmente tende a relaxar. O profissional que não é inteligente. Porque eu falo que existe a inteligência profissional. E hoje, no mundo que nós vivemos, se nós não formos inteligentes profissionalmente, a gente está perdendo o mercado para aqueles que são mais ávidos em mostrar quem são. Existem muitos profissionais hoje, e a maioria são excelentes profissionais, mas estão escondidos e camuflados através de uma imagem fraca. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, ela está até na minha bio, que fala o seguinte: currículo forte com imagem fraca é igual estagnação. Perfeito. Você pode estar andando, mas você poderia estar muito mais longe se a sua imagem fosse forte.
Porque você tem um currículo forte, mas a maioria das vezes a sua imagem é fraca. E o que é essa imagem fraca? Essa imagem não é coerente com o que você entrega. E nós viemos de uma sociedade, bom, a nossa idade, principalmente, não a geração que está hoje mais nova, que nós fomos ensinados e motivados a nos especializarmos, construirmos o máximo de experiência possível, lotar o currículo, mas nós não fomos ensinados e, pelo contrário, fomos desmotivados a não investir na imagem, porque a imagem sempre foi encarada como algo supérfluo e da moda. E, na verdade, a nossa imagem, ela precisa acompanhar o profissional que nós nos tornamos. Porque se ela não acompanha, se você quer ser um gerente, você precisa se vestir como um gerente. Se você quer chegar a um cargo, você tem que mostrar que você está pronto para aquele cargo. E aí você vai falar assim, mas Priscila, eu não tenho condições. Se você é o profissional que está do outro lado e fala assim, eu não tenho condições de me vestir assim, mas você precisa fazer o seu melhor. E aí eu gosto de contar uma história. Vamos falar o seguinte? Eu acho que a história é muito legal pra gente memorizar, né? Vamos lá. Jesus falava por parábolas e todo mundo entendia. Então vamos lá. Uma certa vez, uma pessoa passou por um campo onde havia um homem, Vitória, que ele estava o dia inteiro, você percebia, já cansado, cortando madeira. Certo. Aí pensa que você está passando por aquele lugar. Aí, de repente, você percebe que aquele homem está cansado, você vê que ele está ali aplicado, ele está dedicado. Você pergunta para ele, há quanto tempo você está aí, seu João? Aí ele fala assim, estou o dia todo. Nossa, mas eu percebi, seu João, que você está com a sua ferramenta cega. Não seria melhor parar e afiá-la? Não posso perder tempo. E isso acontece com o profissional de hoje. O profissional de hoje, ele está tão interessado e tão acomodado, ensinado a investir em especialização, no melhor currículo, nas melhores formações, mas ele não entende que ele precisa afiar a ferramenta dele. Por quê? Ele vai chegar àquele lugar, ele vai produzir. Só que se a ferramenta do seu João tivesse afiada, ele produziria muito mais. E com muito mais eficácia, muito mais rápido. Que ele levaria, às vezes, meio-dia, ele levaria 4, 5 horas. Perfeito. E aí isso acontece com a nossa imagem. A nossa imagem é essa ferramenta. Só que ela pode ser usada na sua maior potência ou ela pode ser usada na sua menor potência. Porque uma ferramenta, se você sabe usar, ela te dá um melhor resultado. Mas se você não sabe usar, você consegue te extrair dela ali resultados, mas não o máximo dela. Então eu falo que a nossa imagem é essa ferramenta. Que você às vezes não quer afiar, porque você acha que vai perder tempo. É a questão que eu gosto de falar dos 20%, sabe? Quando a teoria de Pareto, que fala o seguinte, 80% dos nossos resultados são oriundos de 20% dos nossos esforços. Exatamente. Não tem essa teoria? E às vezes acontece isso. Às vezes não, todos os dias. Às vezes você pensa ao sair de manhã de casa, que se você gastar 10 minutos a mais, 30 minutos a mais, alinhando a sua imagem para onde você vai passar, com quem você vai estar e o que você representa nos lugares que você vai passar, você vai estar perdendo tempo. É como se aqueles 20% que você gastaria ali, no final eles vão te gerar muito mais do que você pensa. Porque a imagem, quando você para aqueles 20 minutos para cuidar da sua imagem ali de manhã, se preparar da melhor forma, quantos lugares você vai passar durante aquele dia? Quantas percepções você vai gerar? Quantos lugares vão te encontrar? E você sabe onde estão as melhores oportunidades? Através de pessoas. Nós somos vistos todos os dias. E aí nós precisamos entender que a nossa imagem, na mentalidade do outro, ela não é construída em apenas um momento, Vitória. É cada ponto de contato que o outro tem comigo, vai construindo na mentalidade dele uma camada da minha imagem. E quando ele encontra comigo aquela camada que está sendo adicionada não é coerente com o meu posicionamento, a gente vai entender o que é posicionamento, gera uma dúvida. E dúvida não gera credibilidade. E sem credibilidade não gera confiança. Sem confiança não há venda, não há compra. Exatamente. Cara, você falando aqui, eu tava assim, gente, meio que babando aqui, olhando pra Priscila, tá? Porque eu falo, esse podcast aqui é aprendizado, e não é só a nossa audiência que aprende, não, Priscila. Eu aprendo muito. E ela foi falando, eu tô refletindo assim, é todo lugar. Você vai buscar seu filho na escola, você vai na padaria comprar um pão. Eu tô dando exemplos assim, que são exemplos que a gente faz rotineiramente. Eu levo minha filha todos os dias na escola, eu busco ela todos os dias. Eu vou à padaria comprar um pão. E são atividades que passa na nossa cabeça geralmente?
Eu sei que tem mães nos assistindo aqui, e quem é mãe sabe como que a rotina é atribulada. A Priscila é. A gente tende a pensar, é só na padaria, é só na escola. Tem até uns memes, né, Priscila, que circulam nas redes sociais. Que tipo de mãe que você é? Aquela mãe que vai buscar o filho na escola do jeito que tá em casa, aquela que enfia os pés nas havaianas rapidinho e sai. Isso não é uma crítica. Isso é realmente uma realidade que eu estou trazendo aqui, que acontece comigo às vezes, tá tudo bem, naqueles dias que eu não estou fora de casa, que eu não saí pra trabalhar, que às vezes eu estou no home office, e aí eu tenho que ir buscar, que a gente tem, tipo assim, opa, tá na hora, na correria, vai de qualquer jeito, só pega ali mal a chave do carro, um celular e sai. Pega a Havaiana. E pega a Havaiana. Exatamente. Eu não pego muito a Havaiana, gente. Dificilmente vocês vão me ver de Havaiana. Mas eu falei com a Priscila que eu ia falar uma coisa aqui com ela, que ela ia até me xingar. Eu pego tênis. Porque eu tenho duas versões minhas, né? Priscila já deve ter reparado já, Priscila. Ou eu estou no meu mood consultório, realizando algumas atividades administrativas fora de casa, ou em reunião no home office, ou estou no meu mood academia. De roupa de treino. Não há problemas, né? Não, eu acho que tem problemas aí sim. Eu quero que você opine. Ela tá querendo uma consultoria. Mas tô querendo uma consultoria, Priscila, gratuita. Mas vamos falar pro nosso ouvinte primeiro, para ele entender. Fala sobre isso. Se ele começa a falar de imagem, ele vai achar que a gente vai ficar apenas no pilar aparência. Então vamos entender o que é imagem. Não é sobre isso, né? Isso. Então vamos lá entender primeiro sobre isso. A nossa imagem, ela tem que ser construída de acordo com o nosso posicionamento. E você vai falar assim, eu ouço tanto essa palavra por aí, né? Parece que virou moda. É, posicionamento. Só que posicionamento, ele não tem a ver com foto bonita no Instagram. Não tem a ver... Terninho de alfaiataria. Não tem a ver com terninho de alfaiataria. Posicionamento, vamos entender. Posicionamento vem de construção de marca. E como é que é a questão da construção de marca no histórico da palavra marca? A marca, a marca vem do original, quando a gente falava que a gente queria marcar um território, da cerca. É uma limitação. Então a gente fala disso. A origem da palavra vem da palavra marca, que é território, marcar território. E depois isso foi migrando. Lembra aquela história que vocês, na época, né, as pessoas marcavam o boi com a marca do dono? Sim. Aí virou para brand, né? Brand, a palavra brand, que é marcar. Sim. Quando a gente fala de posicionamento, fala disso, dessa construção de marca, porque todos nós somos uma marca. Nós temos uma cultura de acharmos, porque no início, a construção de marca, ela veio muito do mundo empresarial, das grandes marcas. Quando a gente pensa em marca, a gente pensa na Apple, na Coca-Cola, né, no Itaú. Já são marcas consolidadas, né? Isso. A gente pensa muito no mercado corporativo. Só que, depois de uns anos para cá, foi se migrando a intenção de marca para a construção de marca pessoal. Então, não são apenas as marcas corporativas que representam uma marca. Nós somos uma marca. Nós somos a nossa própria marca pessoal. E como toda marca, ela gera percepção. E como toda marca, ela exige um posicionamento de mercado. Então, quando a gente fala de posicionamento, não existe posicionamento errado, mas é necessário haver posicionamento coerente. E aí a gente vai falar disso. Eu falo que o posicionamento, ele vem desse caminho, desse lugar de marca. Então, eu alinho o meu posicionamento. O que é posicionamento? É onde eu quero chegar. É o lugar que eu quero ocupar na mente do meu público, na mente do meu cliente. Isso é posicionamento. Quando ele pensar no trabalho que você faz... O que você representa para ele. Ele pensa em você. Quando ele pensa numa farmacêutica, em quem esse cliente pensa. Então, o posicionamento é você ocupar espaço. Limitar o seu espaço, é marcar o seu espaço na mente do seu público, quando você fala que você é um empreendedor, quando você é dono do seu próprio negócio, quando você tem o seu próprio produto, ou quando você está no seu mercado corporativo, que é muito a nossa realidade em Macaé, é você mostrar onde você quer chegar. Lembra que eu falei aqui no início que eu me vestia para onde eu queria chegar? Eu poderia estar trabalhando como auxiliar administrativo, mas eu me portava, me comunicava e me vestia para quando eu me formasse em engenheira, eu estivesse construindo uma imagem para dizer assim, eu estou pronta. Perfeito. Então, a gente fala de posicionamento, é o lugar que eu quero ocupar para o meu público. E cada profissional, ele tem um público. E um erro muito grande que acontece em nós é que nós não podemos falar para todo mundo. Quem fala para todo mundo, no final, não fala com ninguém. Então, não adianta você querer, por exemplo, atender o público A, mas você está se vestindo, se comunicando, se portando em todos os símbolos que você carrega, está com o público B.
Você precisa alinhar o seu posicionamento e saber qual é o seu mercado, qual é o cliente que você quer atrair. Então, você vai trabalhar todo o seu universo de marca, o seu posicionamento para atrair e marcar território nesse mercado. Qual lugar eu ocupo? Né? Então, eu me posiciono para o lugar que eu quero chegar. Eu me posiciono para crescer o meu negócio. Eu me posiciono para alavancar a minha carreira. Eu me posiciono para alcançar um lugar maior dentro da minha empresa. E aí, quando eu sei qual público que eu quero falar, qual lugar que eu quero chegar, como eu quero crescer o meu negócio, Vitória, eu alinho a minha imagem. Porque a nossa imagem, ela tem que estar alinhada com o nosso posicionamento. Tem que estar coerente. E eu falo que posicionamento tem 3 Cs na minha dinâmica que eu faço dentro da minha imersão. Quais são? Eu falo que posicionamento é construção, coerência, mais consistência. Como tudo na vida. Todos os dias, né, Priscila? Todo dia. Então, você tem que construir. Você não começa hoje e acha que você construiu na mentalidade do seu público um lugar. Você vai construir. E, às vezes, esse posicionamento precisa ser mudado ou alterado de acordo com a sua posição de mercado naquele momento. Porque, por exemplo, se você sai do corporativo e você vai para o mundo do empreendedorismo, seu posicionamento já é outro. Com certeza. A sua comunicação e toda a sua imagem tem que estar alinhada com esse lugar que você quer ocupar. Então, a gente constrói, e aí você tem que ser coerente com esse lugar que você quer ocupar, e aí eu falo que aqui a imagem, ela entra na coerência. Então, você está construindo, tem que ser coerente com o que você está construindo, e você precisa ser consistente. Por quê? Porque tudo que gera memória é a consistência. Se você olha uma mulher hoje na rua, que você sempre a considera elegante, você não considera ela elegante, uma mulher elegante, porque você a viu um único momento. Sim. Todas as vezes que você encontra com aquela mulher, ela tá sempre bem vestida. Tá tudo muito bem alinhado. Parece que ela não faz muito esforço, mas tá tudo muito bem alinhado. Uma pessoa, para ser... Nossa, aquela pessoa é uma pessoa estudiosa, aquela pessoa é um atleta. O que faz uma pessoa pensar que a outra é atleta? É a constância, é a coerência, é a consistência. Então, o nosso posicionamento, ele precisa de consistência. Então, é uma construção. E quando você define esse lugar que você quer chegar, esse mercado que você quer atrair, esse cliente que você quer alcançar, a sua imagem, ela precisa ser coerente com esse posicionamento. Existe, mas então, como você falou, toda imagem tem que usar terninho, blazer, alfaiataria, taça de água na taça, né? Como muita gente fala. Não, depende do seu público, do seu mercado. Onde você quer alcançar? Perfeito. Qual é o seu público? Perfeito. Mas existe um erro aqui também. Muitas pessoas acham que para atrair um público, ele tem que se estar igual ao público. O seu cliente, ele compra por 2 motivos de você. Um é porque ele quer algo que você tem, que ele não tem. Então, ele sabe que ele precisa acessar você ou o seu produto para poder ter aquilo. Certo. Ou ele compra por identificação. Certo. Isso é um sistema primitivo do homem, da caverna. Nós nos identificamos por identificação. Aí é que entra, se você quer atrair um certo público e dizer para aquele público que você entende a dor dele, ele tem que achar links, símbolos que você carrega, que ele diz assim, aquela pessoa entende a minha dor porque ela faz parte do meu mundo. Sim. Então, o seu cliente, ele compra por identificação, porque ele sabe que você entende a dor dele, você faz parte do mundo dele, ou ele compra porque ele quer acessar o que você tem e ele não tem ainda. Então, nessa hora, eu sempre falo, quando você fala de construção de marca pessoal e construção de imagem, você sempre tem que estar um nível acima do seu cliente. Para ele querer comprar o que você tem e o que ele ainda não pode acessar. Ele precisa de você. Então, a sua imagem tem que estar sempre um nível acima. Nossa, mas aí entra, Vitória, uma coisa muito importante que eu queria falar aqui, que é a crença limitante. Ponto, assim, crucial. Se você, principalmente mulher, né? A mulher, ela tem muito isso. Ela fala assim, eu não quero me colocar mais que ninguém, eu não quero parecer mais que ninguém. Mas, na verdade, o que você admira, o que você quer ser igual é aquela pessoa que se destaca. Exatamente. Então, você sempre tem que se comportar assim com o seu cliente. Você tem que sempre mostrar para o seu cliente que você está um nível a mais. Então, se você está no corporativo, por exemplo, e você vai de polo todo dia, o seu público, os seus colegas de trabalho, o seu meio, todo mundo usa polo, vá de camisa de alfaiataria. Porque se você quer se destacar, você tem que se elevar.
Você tem que sair da média. Perfeito. Você tem que querer mais e mostrar que você está pronto para esse lugar a mais. Não simplesmente pensar, se todo mundo vai, eu também vou. Isso. Né? Porque a gente tende a pensar isso, né? Todo mundo vai, eu vou daquele jeito mesmo e tá tudo bem. Ninguém vai me criticar, ninguém vai olhar diferente para mim, porque eu tô igual a todos. Igual a todos. E essa é a tendência. E quem é igual a todo mundo não se destaca. Exatamente. É a média, é a média. É a média. E nós não estamos hoje numa época que você tem que ser média. É além. Você tem que ser além. Você tem que ser, mas você precisa parecer ser, você precisa ser e parecer ser o que você entrega. E isso nada tem a ver, Priscila, com arrogância. Não. Nada tem a ver com aquele nível hierárquico de superioridade Não. do outro. Nada tem a ver com isso. Tem que deixar muito claro, porque igual você bem trouxe, né? Nós, mulheres, né? O público feminino, tem várias crenças limitantes. Uma que você trouxe é a questão de se sentir superior a outra mulher. E a outra crença limitante, ou outras muito ainda, e eu vejo isso nos meus alunos, que a maioria deles são mulheres farmacêuticas, é o do eu não posso, não é pra mim, não faz sentido pra mim me posicionar. E agora vamos falar do posicionar, que dentro do posicionamento, né, você traz isso muito bem, a gente vai falando, o se vestir tá lá dentro, mas se posicionar não é só o se vestir. Perfeito. E aí tende a se pensar o quê? Tipo, não é pra mim se vestir daquele jeito, com um nível de inferioridade, e a gente não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de marcas, não estou falando de estética. É simplesmente da crença limitante. Tipo assim, eu não posso. Aí eu volto à pergunta, por que você não pode? Quando a gente fala de posicionamento, as pessoas pensam que você tem que... eu não preciso me posicionar. Mas se você não se posiciona, posicionado você já está. Exatamente. Porque você ocupa uma posição na mente das pessoas. Independente se você trabalha esse posicionamento para ser percebido da forma que você quer, ou você deixa o mundo te levar. E tirar as próprias interpretações. Exatamente. Porque nós somos posicionados todo dia. Uhum. Você precisa se vestir todo dia. Você precisa você se posiciona todo dia. Todo dia você está construindo camadas na mentalidade do seu público. Perfeito. Só que você define se você vai fazer com que... Eu falo que a gente não pode controlar o que o outro pensa sobre nós, Vitória. Uhum. Mas eu posso emitir os sinais certos para que você me interprete da forma que eu desejo. Eu não posso controlar o seu pensamento. Uhum. Mas eu falo que nós somos os únicos gestores da nossa imagem. Somos nós que emitimos os sinais. O ser humano, ele não tira a conclusão errada. Ele vai juntando os sinais que você dá e vai tirando uma percepção sobre você. E aí a gente falou aqui do posicionamento, que é esse lugar que eu quero ocupar, esse público que eu quero alcançar, é esse lugar na minha carreira que eu quero chegar. Eu me posiciono para isso, eu mostro que eu tô pronto, eu trabalho tudo isso para poder chegar nesse lugar. E aí como é que eu trabalho então essa imagem? Isso. Eu defino esse posicionamento e através desse posicionamento, esse lugar que eu já defini que eu quero alcançar, como eu quero crescer o meu negócio, eu vou alinhar essa imagem a esse posicionamento. Essa imagem tem que ser coerente. Porque quando não há coerência, há uma incoerência. E quando há incoerência, não há construção da credibilidade. E sem credibilidade, você não sente confiança. E se você não tem confiança, você não compra, você não contrata. Não é assim? Verdade. Mas o que constrói uma imagem? É só aparência? Não. Eu falo que eu divido a construção de imagem em 7 pontos. Uhum. A aparência, que é aquilo que propriamente você veste. Tudo que você usa tem uma comunicação. Desde o seu óculos, o corte do seu cabelo, a roupa que você veste, emite uma comunicação. Aqui nós estamos falando do fator aparência. Uhum. Só que a nossa imagem, ela não é apenas a nossa aparência. A construção da nossa imagem tem a ver com a nossa aparência, o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa comunicação verbal e não verbal, né? Aquela que eu escrevo e aquela também, o comportamento, a postura e a comunicação entra muito nessa comunicação que ainda não é verbal, a aparência entra nisso. Então eu falo que a gente constrói a nossa imagem, a gente gera a nossa imagem. Eu sempre falo isso dentro do meu método. A gente constrói e gere. Como você constrói? Aparência, comportamento, comunicação e postura é totalmente seu. Ninguém pode te ensinar a sentar, a falar, a se vestir. Você é o único que tem esse domínio. Então, você constrói isso. Perfeito. A sua aparência, a sua postura, a sua comunicação e o seu comportamento é de construção única sua. Então, eu falo que aqui você está construindo a sua imagem.
que é totalmente moldável, Priscila. Totalmente moldável e você aprende. Tudo na nossa vida a gente aprende. O nosso cérebro, ele é igual uma esponja. Tudo que você dá pra ele absorve. Porque aí entra mais uma crença limitante, né? Uma crença limitante. Tipo, eu não consigo. Ai, como que eu vou me portar como fulano aprendendo. se porta? Como eu vou me comunicar como fulano se comunica? Por exemplo, vamos falar ainda do pilar comunicação. Nós temos, a maioria dos profissionais, eles têm dificuldade de comunicação. Com certeza. Porque não aprenderam a falar. E aí coloca isso como impedimento. Só que a comunicação, ela é desenvolvida. Exato. Eu falo para os meus alunos que toda vez que você decide abrir a boca, você está expandindo. Quando você decide ficar calado, você está retraindo. Perfeito. Então, a comunicação, ela é aprendida. E se você tem necessidade hoje até de fazer um curso de oratória, você precisa investir isso em você. Você precisa aprender a se colocar com postura. Eu falo que você tem que estar presente. Eu estava ontem mandando uma mensagem para uma aluna da imersão, falando assim, ela falou que ela tinha hoje uma nomeação em um lugar que ela está ocupando o espaço hoje, e ela tem muita dificuldade com a postura. E eu falo assim, que a nossa imagem é a nossa postura. Eu falo assim, estar presente, mas com presença. Você tem que estar presente, mas com presença. Então, a sua postura tem que ser treinada. A sua aparência é aprendida. A sua comunicação pode ser aperfeiçoada. E o seu comportamento é seu. E o comportamento, eu falo que é um fator que constrói uma coisa que morre com a gente. Não morre com a gente. Como Otelo falava, a reputação. Sim. A nossa reputação é a parte imortal do homem. Você pode ir embora, que a sua reputação fica. Então, basta muitos profissionais, muitas marcas, você vê grandes... Seja ruim ou seja boa, tá, gente? Seja ruim ou seja boa. Reputação não é coisa só positiva, não, hein? E muitas vezes, Vitória, você passa anos construindo uma carreira, uma marca. Você vê isso muito hoje no digital. Sim. Que basta um deslize para jogar toda a sua reputação embora. Um comportamento seu, uma atitude, uma decisão, às vezes equivocada. É o que a gente chama dos cancelados, né? É dos cancelados. Vulgarmente aqui nas redes sociais, são os cancelados. É uma vida para construir, um dia para destruir. Isso. E aí, se você entende que a sua postura, a sua comunicação, o seu comportamento e a sua comunicação é uma construção sua, eu falo que você precisa gerir. E aí, em gerir, entra o nosso universo de marca. O que é o universo de marca? É tudo aquilo que eu mostro, são todos os símbolos que eu uso, todo o ambiente que eu pertenço, até as cores que eu uso, até o meu consultório. Você trabalha, você é farmacêutica, tudo que você mostra gera percepção. Então, todo o seu universo de marca é de domínio seu. Sim. E aqui entra as redes sociais, que não tem como hoje você desassociar sua construção de imagem sem estar na rede social. Tudo que você posta ali cria um lastro digital. Sabe, a rede social nossa é assim, se um dia eu entrar na sua rede social e ver uma coisa, e se eu passar anos sem ver, e quando eu te reencontrar, eu vou lembrar daquela coisa. Perfeito. Então, a rede social, ela é o quê? Ela constrói, ela deixa um lastro. Então, tudo que você coloca ali hoje também colabora para a sua construção de imagem. E é bom a gente estar falando das redes sociais, porque hoje o maior meio de comunicação de todo empreendedor, de todo dono de algum negócio, é as redes sociais. Hoje, 80% dos clientes, pacientes, seja como você denomina, eles vêm das redes sociais. Porque o que tende a fazer hoje o público? Ele quer procurar um produto ou um serviço. Ele dá um Google para entender quem está ali mais próximo de você na região, que entrega aquilo que procura. Só que depois de dar um Google, ele vai lá e digita no Instagram para ver o rostinho daquela pessoa, para ver se conecta. Voltando lá na história do currículo que nós falamos. Ele não sabe o currículo ainda, mas eu quero ver o rostinho para ver se me dá um desejo de comprar se for um produto ou agendar se for um serviço. Vitória, o cliente de hoje não olha nem o Google mais. Ele olha o Instagram. Se alguém me pergunta assim... eu tenho uma farmacêutica que me atende. Qual a primeira pergunta que a pessoa faz? Qual o Instagram dela? Qual o Instagram? E aí tem uma dúvida, talvez você profissional que está aí do outro lado, pensando assim, eu preciso estar na rede social? Depende. Mas se nós estamos num mundo totalmente atualizado hoje, digital, o profissional que não está ali construindo um portfólio, porque eu falo que a rede social ela é um portfólio, é uma vitrine do seu trabalho. Rede social, para quem quer construir autoridade, não é para mostrar lifestyle. É ferramenta de trabalho. Você precisa saber
qual é o seu posicionamento. Claro que existe quem trabalha com influência que usa o lifestyle para vender o seu serviço. Mas não toda a rede social você tem que mostrar a sua vida pessoal. Você tem que saber o que você mostra. Mas a rede social, se você é um profissional, pensa bem, vamos lá. Você é um médico hoje. E os médicos têm muita dificuldade disso. Porque o médico, ele não foi ensinado a se vender. Nem só médico, todos os Ninguém. profissionais da área da saúde, né? Na área da saúde. Que ficam preocupados com o quê? Conteúdo técnico. Técnico. E ninguém... no passado, a gente não procurava uma rede social de um médico para poder procurar o médico. A gente só ia por indicação. Exatamente. Mas ou ir lá no plano de saúde. Só que hoje não. Qualquer médico que você procure, qualquer pessoa vai pedir o quê? O arroba desse médico. Sim. Então, você tem que estar ali, de alguma forma, construindo a autoridade. Esses dias eu estava atendendo uma cliente que tem muita dificuldade com rede social, ela é uma psicóloga. E eu falei para ela o seguinte, você não precisa estar aqui todo dia, mas você precisa ter uma vitrine aqui na rede social. Por quê? Porque, mas os meus pacientes vêm muito por indicação. Mas quando alguém te indica você, a pessoa que está recebendo a indicação, ela pergunta o seguinte, qual o arroba da Vitória? E ela vai entrar lá. Aí, quando ela entrar na sua rede social, ela vai ter uma percepção. E aquilo ali é a primeira impressão. Sim. Que ela vai querer entrar um pouquinho mais para saber se realmente quer, mandar um WhatsApp e marcar uma consulta. Exatamente. Então, a rede social ela tem que ser essa ferramenta, que você está ali, eu falo que o nosso feed, ele é a vitrine da loja. Eu gosto de falar isso. Sim. E os stories é como se fosse o interior da loja. O que faz um paciente, um cliente querendo conhecer o que está na loja? É a vitrine. É a vitrine. Exatamente. Então, você tem que ter um feed que, de alguma forma, atraia e construa o desejo daquela pessoa querer saber o que você tem mais a entregar. Perfeito. É sobre isso. Hoje, realmente, a questão da indicação, a pessoa vai direto para o Instagram. Quando eu falo Google, é porque antigamente, não sei se isso acontecia com você, quando assim, não tem indicação. Então, você tende a ir no Google e escrever ali, né? O que você quer, o nome da cidade. Isso acontece muito para produto. Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei em Macaé, eu não conhecia ninguém. Então, eu precisava de ir a um ginecologista, né? Você faz sua consulta ali anual. Então, eu digitei no Google assim, ginecologista Macaé. Aí, aparecem vários nomes. Só que antes da era Instagram, apareciam os nomes. O que a gente fazia no Google? Clicava no telefonezinho para ligar e agendar. Hoje, as pessoas não clicam naquele telefonezinho mais. Aí, dali, ela vai clicar onde? No nome, para pegar pelo menos um sobrenome, para conseguir pesquisar no Instagram. Igual lá, aparece Vitória. Quero ver o sobrenome para eu achar, para ser mais fácil. Vou procurar Vitória Gonçalves, que aí acha de cara no Instagram. E aí tá este poder. E quando eu viro para você que é importante a gente falar dessa ferramenta do Instagram, é porque ainda as pessoas têm dificuldade nesse sentido. Como eu vou usar o Instagram com a minha imagem para eu converter clientes? E a minha vida pessoal? E se você usa o Instagram como ferramenta de trabalho, você não tem que ficar preocupando tanto com sua vida pessoal. Eu falo, Priscila, que hoje lá para os meus alunos das redes sociais, que para mim é uma medida de 20-80. 20% pessoal no seu Instagram, para humanizar ele, porque as pessoas contratam pessoas hoje. Ninguém tá querendo contratar CNPJ não, tá? E 80 profissional. E aí esse 20 pessoal é o que pega. Que as pessoas pensam o quê? É o meu pessoal, vou postar qualquer coisa de qualquer jeito. Posso falar uma coisa? Quando eu tô ensinando meus alunos, eu falo o seguinte: a melhor forma, se você não sabe se aquilo vai colaborar ou não para sua construção de imagem e autoridade na rede social, você pensa o seguinte: isso aqui constrói valor ou retira valor da minha imagem? Pensar isso antes. E a gente tem que pensar como o outro está vendo. Porque nós vivemos uma sociedade hoje imediatista. As pessoas não param para analisar. Então, quando você posta qualquer coisa na sua rede social, você tem que ter a cautela de pensar se o que você está colocando está sendo de uma forma clara, para que não gere dúvidas. Perfeito. Isso é importante. Então, vou contar uma historinha aqui. Uma certa vez, uma menina perguntou para uma mãe assim: mãe, eu queria postar essa foto aqui, se você quer entender sobre rede social. Pensa assim. Quer construir autoridade na rede social? Mãe, eu queria postar essa foto aqui no Instagram. Como é que tá a foto, filha? Eu tirei a foto no meio desses dois rapazes sem camisas bonitas lá na escola. Ela é solteira. A mãe pergunta pra ela assim: filha, tudo bem, mas me diz uma coisa.
Se o seu futuro namorado entrar na sua rede social hoje e ele vê você no meio desses dois rapazes, qual percepção será que ele teria de você hoje? Poxa, mãe. Aí ela já pensou assim, melhor não. Mas peraí. Não, mãe, mas não tem nada a ver, não tem nem namorado, não é isso? Aí a mãe pergunta assim pra ela, imagina se o seu futuro empregador hoje entrasse na sua rede social e encontrasse você numa foto com dois rapazes sem camisa do lado. Será que ele te contrataria pro seu primeiro emprego? Ela pensou outra vez. Agora me diz uma coisa, se a sua futura sogra entrar na sua rede social e ver você nessa foto, como é que ela vai te interpretar? Ela falou assim, não vou postar mais não, mãe. Refletiu. Então, quando você vai colocar na rede social qualquer coisa, o ambiente que você está, o que você quer mostrar, até a forma que você mostra, você tem que pensar nisso. Porque as pessoas olham as coisas com os olhos que têm. Ninguém olha o que você, da forma que você vê. Então, você tem que olhar para aquilo que você está postando e falar assim, isso agrega ao meu posicionamento, a imagem que eu quero construir no meu público, ou esse retira valor? Não, descredibiliza o meu posicionamento. Então eu falo o seguinte, tá bonito? Posta. Tá ruim? Não posta. Perfeito. Ponto. Porque se não vai agregar, se vai retirar, deixa passar. Não faça. Não faça. Isso não tem a ver com perfeição. Sim. Eu tenho que postar... Não, você tem que fazer o melhor que você faz. Só que tudo que você constrói ali, coloca ali na rede social, ela constrói uma camada também na sua imagem. Sim. O seu gosto. Como você falou, as pessoas não compram de CNPJ. Elas querem saber quem por trás está do CNPJ. Mas as pessoas se conectam com valores. Exatamente. E aí você tem que saber se os valores que você está mostrando... Esse dia eu fui atender um cliente, olha só isso que ele me contou. Conte-nos. Ele estava falando sobre a construção de imagem dele, como ele queria se posicionar na rede social. Ele me contou o seguinte, eu tenho dificuldade, mas eu tenho que estar ali porque eu não quero ter uma vida ativa, mas eu preciso mostrar que eu sou o CEO por trás dessa empresa. E é verdade. As pessoas querem saber quem é o CEO por trás da empresa. E ele falou assim, mas me diz uma coisa, me conta qual é a sua experiência com a rede social. Ele falou assim, olha, esses dias, por exemplo, eu sei que eu tenho que estar na rede social, mas eu sei que eu tenho que mostrar de forma estratégica. Posso te contar uma coisa, Priscila? Eu falei, pode me contar essa coisa. Ele falou assim, esse dia eu fui contratar uma moça para o meu mercado de trabalho, para a minha empresa. Ela ficaria na recepção. Eu olhei o currículo dela, excelente. Olha isso aqui. Olhei o currículo dela, excelente. Mas percebi que haviam 2 anos que ela estava fora do mercado. Só que nesses 2 anos, ele perguntou, mas o que você estava fazendo? Eu empreendi. Qual foi o seu negócio? Ela contou. E ele foi entrar, vou conhecer como é que é o trabalho dela. Aí quando chegou lá, ele viu imagens que ele falou assim, nossa, mas se ela se porta assim, imagina um cliente meu chegando e dando de cara com ela aqui, se de repente a conhece. E ela ia ser a cara, né? Recepção. Então você precisa entender que tudo que você coloca ali constrói e retira valor. E eu falo que o LinkedIn, ele mostra suas competências técnicas. As redes sociais são os seus valores. Então você pense assim nas redes sociais. Perfeito. E aí você trouxe um ponto que eu até te perguntar para você sobre redes sociais aqui, né? De quais fatores realmente transmitir ali e pensar para ligar o elo pessoal e o elo profissional. E aí você trouxe esse raciocínio, né? Quando for postar, pensa antes se vai construir ou se não vai agregar em nada, então não poste. Só que tem um outro fator que é dúvida de muitas pessoas, Priscila, que é a questão, assim, de ambiente, de estética. Porque muitas das vezes, vamos supor que você está num momento muito, assim, oportuno, no seu momento pessoal de vida, não estou falando profissional, vou pensar naqueles 20% que eu comentei. Muito oportuno para poder fazer um stories, que ele até vai agregar, sim, no seu negócio. Só que o ambiente não agrega e nem a sua imagem naquele momento. Batendo na tecla que quando a gente fala de posicionamento, não é só imagem. Não é só imagem. Mas ela está ligada. Está ligada. E também tem que ser pensada. Como a pessoa pode se portar neste momento? A ideia e o momento é oportuno. Mas ela está num ambiente que não está muito legal para fazer um stories, para expor aquele pensamento. Porque os símbolos que estão ali não agregam valor ao posicionamento dela. Exatamente. E a imagem dela não tá boa. E aí? Não faça faça. ou não faça? Não faça. Tem que ser o conjunto de tudo? Porque
toda vez que você se expõe, você constrói uma camada. Então você tem que entender, não é que você não vai aparecer na sua rede social depois de fazer um treino, como você aparece na sua rede social. Faz parte dos seus valores. Você mostrar que está na academia suada, num treino, mas tudo constrói valor. Então se você, por exemplo, se você está num ambiente que aquele lugar não contribui para gerar valor, você tem que ter cautela. Porque quando fala de percepção, tudo que você usa, o copo, o brinco, o anel, os símbolos, tudo constrói valor. Então, não é que você tem que estar em ambientes perfeitos, mas você tem que entender, se é um momento mais descontraído, eu tô aqui, vou abrir o stories no restaurante e vou fazer, tudo bem. Mas você precisa entender que tudo que você expõe, ele tem que estar conectando com o público que você quer atrair. Porque se não conecta, você está tirando valor. Perfeito. É isso que você tem que avaliar. Eu falo o seguinte, se não agrega, não posta. Posta depois. Anota. E nós temos que entender uma coisa muito interessante, eu queria falar aqui. Você falou a palavra aí perfeito pra mim, tá? O quê? E pra audiência, anota. Então, porque você viu a pergunta que eu te fiz? O momento é oportuno, porque teve um insight, tipo assim, cara, eu preciso contar isso pro meu público. E isso tem a ver com o meu trabalho. Mas o ambiente não é oportuno que ela está. Nem eu estou bem naquele momento. Nem eu estou bem naquele momento. Mas a ideia continua sendo boa. Boa. E aí eu queria falar o seguinte, muitos profissionais encaram a rede social como um fardo. Pesado. É pesado. É cansativo. Mas muitos profissionais hoje se engessam a produzir um conteúdo porque querem um ambiente e um momento perfeito. Ou querem a técnica, ou a filmagem perfeita. E isso não acontece, porque no momento do início da sua carreira você não está assim. Exatamente. E hoje, principalmente hoje, as pessoas querem ver cada vez mais a humanidade por trás daquele profissional. E até a evolução, né? E a evolução. É interessante você ver isso. E você não vai melhorar se você não fizer. Você tem que começar com o que você tem. Perfeito. Com o que você pode mostrar. Então você começa e você vai melhorando. Esses dias, na última imersão, foi muito interessante que nós, como chegamos nessa parte de comunicação, eu trouxe para as minhas alunas uns vídeos, meus vídeos de 5 anos atrás. Eu sempre fui uma boa comunicadora. Isso é fato. Cresci na igreja, então a gente aprende a falar muito cedo. Certo. Só que eu fiz curso de oratória para aprimorar a minha comunicação, as minhas técnicas de comunicação. E aí eu procurei lá no passado, quando eu comecei na rede social, os meus posts de 5 anos atrás. E eu mostrei para as minhas alunas, porque a maior parte da construção da nossa imagem é a nossa comunicação. E eu estava mostrando isso dentro do método. E aí quando eu mostrei aquele vídeo de 5 anos atrás, aí elas boazinhas, né? Não, mas você falava tão bonito. Eu falei, eu falava bonito. Mas o que vocês percebem? Você era mais leve, mais, né? A postura era mais suave. O que vocês percebem hoje? Não, hoje você é firme. Mas eu falei, eu precisei lapidar todos os dias isso em mim. Porque eu tenho uma comunicação, eu sou uma pessoa que eu falo manso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma leveza para falar. E essa forma que eu falo hoje, eu precisei aprimorar, me esforçar. Então eu gravava, olhava, e quando eu pego meus vídeos atrás, eu falo assim, meu Deus, você não convencia ninguém, gente. Mas o que acontece? Eu aprimorei, eu me esforcei. É sobre e isso. você precisa aprimorar, construir essa comunicação. E você só vai fazer isso, só vai melhorar nisso, se você fizer todo dia. E você vai aprender a cada dia estar melhor. Você vai aprender a tirar eu era muito melosa. Sim. Você vai aprender. Então a imagem é isso. Você vai tirando aquilo que não contribui e vai melhorando. Eu preciso ser mais firme. Para eu me tornar mais firme hoje, foi um trabalho muito difícil. Sim, não foi do dia pra noite. Não foi. Era um vídeo, não falei muito leve. E aí eu gravava, entregava aquele conteúdo. E hoje eu tenho muito mais firmeza. Por quê? Olha quantos anos eu faço. Sim. Então, o profissional, ele tem que começar com o que tem. E ele tem que ter na cabeça dele que ele tem que melhorar. Exatamente. Mas ele não pode esperar estar perfeito, porque você só vai, cada dia que você fizer, você fica melhor. Sim. Cada dia, e você começa com o que você tem. Isso. Então, aí voltando à ideia lá do anotar, conteúdo para rede social hoje, né? Você quer construir autoridade aqui, você não tem que esperar um dia estar com a sala perfeita para você poder mostrar um conteúdo. Você precisa fazer no que você pode. E você anota.
Você tem que pegar o seu bloco de celular e anotar ali, ó, hoje quantas frases vêm na minha cabeça, eu anoto ali, ou eu abro aquela parte ali, uma mensagem para eu mesma no WhatsApp e vou anotando os conteúdos, que aí depois você vai abrir e vai gravar. Assim fica mais leve a sua produção de conteúdo. Perfeito. Porque se você deixar passar aquele insight que não pôde fazer na hora, você pega, anota e depois você tem uma lista de conteúdo, uma lista de temas que você pode tratar num dia que você vai gravar. Sim. Até porque a inspiração para conteúdo de redes sociais, ela não vem do dia para a noite e nem vem no estalar de dedos. Tem pessoas que acham que, eu vou sentar aqui agora e vou fazer conteúdo para os próximos 15 dias. Isso é super interessante para ter uma programação. Mas não quer dizer que aquele dia você vai ter os melhores pensamentos para produzir 15 conteúdos. Perfeito. Agora, se você tem um estoque, eu falo com meus alunos, né? Tem um estoque de pensamentos. Que foi surgindo ao longo da semana, ao longo do mês. Aí, naquele dia que você sentar para planejar os próximos 15, você recolhe os 15 melhores daquele estoque. É assim mesmo, é assim que eu produzo conteúdo. Perfeito, eu anoto as frases, às vezes eu tô dirigindo, vem uma frase, às vezes eu nem tenho tempo, eu pego, falo a frase no meu WhatsApp para eu mesma, aí depois, quando eu for gravar os conteúdos, eu tenho aquele insight, eu lembrei. Perfeito. Porque o nosso repertório é assim. E a melhor forma de produzir conteúdo, você tem que pensar uma outra coisa na rede social. Você não tem que falar o seu técnico, porque nós profissionais, Vitória, a gente tem uma mania de achar que todo mundo conhece a nossa comunicação, nossos termos. Sim. Comunicação efetiva é aquela que o João da padaria te entende. Exatamente. O que é isso? Todo mundo tem que te entender. Comunicação efetiva é aquela que realmente alcança, qualquer um entende. Então você tem que pegar o seu termo e fazer com que qualquer pessoa seja capaz de entender a sua mensagem. Como é que Jesus fazia? Difícil. Como é que Jesus fazia? Jesus pegava um insight comum do meio de todas as pessoas e trazia naquela história o ensinamento que ele queria. E aí o profissional chega no Instagram e quer falar os termos técnicos dele. A sua comunicação não vai alcançar o propósito. Então você precisa pensar como o seu cliente, paciente, lá do outro lado, gostaria de... Qual é a dúvida dele? Não é a sua dúvida. Sim. Qual a dúvida do seu cliente, do seu paciente, e você traz aquilo para ele de uma forma que ele entenda. Sabe aquele médico que chega falando um monte de coisa técnica para você, no final você quer falar assim, você tá com pneumonia? Você não pode ser esse profissional. Você precisa trazer uma forma que aquele que está te ouvindo, o receptor entenda bem. Perfeito. É isso. E eu até brinco, gente, não é todos os casos, tá? Mas já que isso aqui é uma conversa real que acontece aqui no VGCast, eu brinco assim, né, em rodas de conversa com os alunos, enfim, vários meios ali que nós estamos juntos, né? Que eles ficam com medo, né? Cara, mas como que eu vou me expressar nas redes sociais e conseguir passar a credibilidade? Achando que credibilidade é falar tecnicamente e falar difícil. E eu falo assim, gente, falou difícil demais. Quer usar só termos técnicos, sentadinho e engravatado, corre que é charlatão. Gente, obviamente que não é todo mundo. Mas essa brincadeira, ela cabe muito bem. Daquelas pessoas acham que tem que falar difícil para poder aparecer que ele é o top na hierarquia da área de atuação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mais uma vez, a imagem é comunicação. E comunicação desse jeito que você trouxe, assertiva, né? Que o que você tá falando, eu tô entendendo. A imagem é uma comunicação totalmente não verbal. Exatamente. Então por isso que o pilar aparência, o que você veste, ele é tão importante. Porque você se comunica sem falar uma única palavra. É isso que você tem que entender. A sua aparência, ela precisa dizer para o seu público, para o seu cliente, para aquele que te vê tudo o que você é. Aí você fala assim da rede social, né? A rede social é uma tela muito pequena, onde você tem pouco espaço para mostrar quem você é. Então, tudo que você usa, a forma que você usa e o ambiente que você mostra, agrega valor ou retira valor dessa imagem. Então, você precisa entender que a imagem, ela é esse copo, que faz com que esse cliente aceite pagar 10 ou 30 reais nessa bebida. Tudo é a embalagem e a forma que você é percebido. E nós compramos por percepção. Perfeito. Não é o desejo, não é a compra, nós compramos por percepção. E nós o tempo todo estamos gerando percepções. Perfeito. Priscila, quase uma hora já conversando. Que papo bom, né, gente? Que assunto bom.
Mas eu tenho uma pergunta-chave que eu quero fazer para Priscila aqui, extrapolando um pouquinho do nosso tempo, e lembrar vocês mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, o VG Academy. Muitas das pessoas que assistem aos conteúdos tendem a não se inscrever, isso é tão importante pra gente. Então clica aqui, ativa o sininho, se inscreva, nos siga nas redes sociais, tá? O VGCast Oficial. E uma perguntinha para finalizar aqui, Priscila, que eu queria te fazer é o seguinte. Nós trouxemos aqui, gente, chegando nesse final, dando um compilado, né, vários itens sobre a imagem pessoal, sobre que a imagem vende e sim, e nós não estamos falando só de roupa e vestimenta, é um conjunto da ópera, né, com um posicionamento interligado. E eu quero que você fale aqui agora, Priscila, para aquela pessoa que está começando, que se vestir bem, se portar bem, não é sobre roupas de marca. Eu queria que você me corrija se eu estiver errada. Isso é verdade? Realmente não é sobre roupas de marca? Para quê? Para que aquela pessoa que está nos ouvindo agora, nossa audiência que está começando, ela possa se sentir segura de começar com o que ela tem, com as ferramentas que ela tem. Porque muitas das vezes, erroneamente e infelizmente, o que a internet transborda aí, né? Que é posicionamento em carros de luxo, posicionamento em jatinhos, posicionamento em lugares caros, lugares extremamente requintados. E aquele empreendedor que está começando, ele não está nessa situação e ele pensa, como eu vou começar? E aqui nós afirmamos, e você reafirmou muito bem, que comece com as ferramentas que você tem. E eu queria deixar para você falar com eles. O posicionamento e a roupa em si, a vestimenta, nós não está falando aqui sobre marca. A gente não está falando sobre marca de luxo. E essa pessoa tem condições de começar com o que ela tem hoje em casa. A gente precisa entender, quando a gente fala de marca, que toda vez que você usa uma marca, você está se associando à autoridade daquela marca. Perfeito. As pessoas não compram nada por simplesmente a função técnica. A roupa, ela não é questão de função térmica para você apenas se aquecer. A roupa deixou isso no passado, né? Você não se veste para poder cobrir do frio. Você se veste para se distinguir. Então, quando você usa uma marca de uma roupa, ou uma marca de um carro, ou a marca de uma caneta, ou de um relógio, ou o próprio celular, tudo que você usa como marca, você está se associando àquela marca. E se aquela marca tem aquele prestígio, você está, de alguma forma, dizendo que você faz parte daquele universo. Certo. Portanto, que as marcas têm da bolsa ao perfume, ao broche, né? Você vai caminhando naquela escala. Então, quando você usa sim uma marca, você está se associando àquela marca. E dependendo do seu posicionamento, para o seu público se associar e querer... Lembra que eu falei que a gente compra por associação, porque eu entendo que você faz parte do meu mundo. Uhum. Eu só entendo que você faz parte do meu mundo se eu vejo símbolos que você usa, que eu também uso. Então, depende do público. Tem desejo de usar. Então, primeiro você compra por associação. Uhum. Se eu entendo que você faz parte do meu mundo, porque você usa o que eu uso, eu acho que eu posso confiar em você. Então, Perfeito. Nesse momento, se aquele público que você quer atrair, ele usa esse tipo de marca, marcas são importantes, ponto. A gente não pode tirar esse valor delas. Certo. Mas você também usa as pessoas compram por aspiração, porque eu quero alcançar aquilo. Então, se eu vejo a Vitória usar essa bolsa, eu vejo aquela pessoa ter aquele carro, aquele homem, eu estou me inspirando nele para um dia eu poder comprar. Mas o que é importante você entender é que tudo que você usa constrói valor. Priscila, eu preciso usar roupa de marca? Você precisa usar roupa de qualidade. A qualidade, tudo que... Aí você tem que entender o seguinte também. A pessoa não pode comprar uma roupa de marca. Não precisa comprar uma roupa de marca. Mas a pessoa precisa aprimorar o olhar para poder comprar coisa boa. Esse é o ponto. Para aprimorar o seu olhar. E isso é treinável. A gente não é treinado a isso, mas isso é treinável. Esse é o ponto. Porque quando eu falo assim, roupa de marca, você trouxe muito bem aí. Mas as pessoas associam ainda o pequeno empreendedor que o valor, né? Assim, eu vejo ali as pessoas com aquela roupa e aquela blusa ali, custa caríssimo, eu não tenho condições de estar utilizando ela agora. E você trouxe no ponto exatamente que eu queria chegar para nossa audiência, que neste ponto não é sobre aquele preço. Comprar aquela roupa cara só para começar, sendo que ele nem tem condições ainda.
mas é usar a roupa com qualidade. Para transmitir a percepção que ele deseja gerar. Exatamente. Então, existe a marca é associação de status. Exato. Qualidade é associação de qualidade. E quando você usa algo de qualidade, é uma associação de valor na sua imagem. Então, você não precisa usar marca para ter uma imagem e transmitir uma percepção de valor agregado. Perfeito. Porque esse é o ponto-chave. Porque existe dois públicos. O público que compra por valor agregado, pelo que você tem a entregar, e o público que compra apenas por preço. Sim. Você tem que saber qual é o seu público. Qual é o seu público? Você vai se alinhar, a sua imagem tem que estar assim. Porque o público que compra por valor, ele quer comprar você. O público que quer apenas preço, ele troca você por causa de R$50 de diferença no seu orçamento, na sua consulta. Ponto. Então, você tem que entender que o que você usa agrega, sim, valor. Mas mais do que usar marcas, você tem que entender, é aprimorar o seu olhar. Sabe uma frase fácil, para a mulher principalmente entender? Sabe aquela frase assim, que às vezes parece elitista, mas é assim: nossa, você tem cara de rica. Sabe o que é a mulher cara de rica? Não é que ela é apenas financeiramente rica. É que tudo que ela usa parece que tem qualidade. É bom, não é ruim. Então, quando você for se vestir de uma forma prática, é isso. É você olhar para aquilo que você vai escolher na hora de fazer a sua compra. Isso tem cara de rica? Não é o valor, mas é a aparência, a percepção que aquela blusa te dá. É a percepção que aquele sapato te dá. E não é marca. E não é marca. É um olhar aprimorado. Você precisa desenvolver e você consegue fazer boas escolhas em vários tipos de loja. É só você treinar o seu olhar. Mas é muito importante que aquilo que você usa atribui valor, sim. Então, existem muitas pessoas que querem, por exemplo, usar uma blusa de R$50 com uma cara de R$50 e quer transmitir valor para atrair um público que quer comprar uma consulta 1.000. Você não vai atrair esse público. Jamais. Então, você tem que aprimorar o seu olhar. Começar com o que você tem cada vez melhor. Perfeito, amei. Priscila, chegamos aqui ao final do nosso encontro de hoje, pessoal, do nosso episódio número 7, Sua Imagem Vende. Priscila, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui, tá? Eu tenho certeza que na hora de assistir esse podcast, nossa audiência vai dar vários pauses ali para realmente pegar todos os recadinhos, pegar todos os insights que já conseguem aplicar na prática. Para finalizar aqui, deixa seus contatos, deixa seu arroba para as pessoas entrarem lá no Instagram e verem quem é a Priscila, porque às vezes nós temos aqui a nossa audiência, né, que está lá no Spotify, que a gente também está presente lá. E uma mensagem final para o nosso público para a gente encerrar o episódio de hoje. Nossa, uma mensagem, vamos lá. Então, eu vou trazer uma mensagem que eu falo desde a época que eu trabalhava no corporativo, quando eu tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. A sua imagem fala, mesmo antes de você dizer uma única palavra. Amei. E vocês me encontram no priscilamelo.sg na rede social. Vocês vão encontrar lá gestão e posicionamento. E também na Nora, né? Mas se entrarem lá no priscilamelo.sg, já me encontram, que é a minha arroba na rede social. Perfeito. Priscila Melo. Amei. Gratidão, Priscila. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio aqui de hoje. Encontro vocês no nosso próximo episódio com assuntos realmente para enriquecer cada vez mais a sua vida, o seu negócio, o CPF junto com o CNPJ. Beijo grande e até mais.